Oi, gente, tudo bem? Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você já me conhece, mas se essa é a nossa primeira vez juntos, muito prazer, eu me chamo Alice. Esse é o Você Sabia de hoje, que vai tratar sobre um assunto muito interessante que provavelmente você já ouviu falar. Mas antes da gente começar, por favor, não esqueça de curtir, de se inscrever e também de compartilhar esse vídeo com seus amigos. A beleza está nos olhos de quem a vê. Ramón Campoamor y Camposório. Essa frase é de um poeta espanhol realista e com ela eu inicio a nossa reflexão. Nós vivemos em uma sociedade onde nos preocupamos muito com a opinião dos outros e ela acaba influenciando muito a nossa autoestima. Com isso, acabamos gastando muito tempo e dinheiro para nos tornar mais belos. Todo mundo conhece a história de alguém que foi ao salão de beleza e não gostou do resultado final. Ou até mesmo alguém que fez aquela tão sonhada cirurgia plástica, mas o resultado não ficou como esperado. Mas o dano estético, ele vai além disso. Pode ser em razão de um acidente que aquele indivíduo sofreu e possa ter ficado, por exemplo, com queimaduras ou até mesmo ter um membro amputado. Para entendermos melhor sobre esse assunto, primeiramente nós precisamos entender o que é dano e depois o que vem a ser o dano estético. No Código Penal, existe o crime de dano, que é, vou ler aqui para vocês, destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Ou seja, o agente da conduta criminosa, dolosamente, ou seja, com a intenção, provoca o dano ao bem de terceiro, ao bem de outra pessoa, tá bom? Mas o Código Penal também prevê que o bem jurídico protegido, o bem jurídico tutelado, não precisa necessariamente ser o patrimônio, mas pode ser também a integridade física, a honra ou até mesmo a vida da pessoa. É importante ressaltar que a esfera penal e a esfera civil não se excluem, ou seja, a responsabilidade penal não exclui a responsabilidade civil. Elas podem ser, inclusive, aplicadas ao mesmo tempo, concomitantemente. Já para o direito civil, podemos resumir o dano em uma única palavra: prejuízo. Ou seja, basta você causar o prejuízo a alguém que nesse momento nasce o dever de indenizar. Bom, se esse prejuízo afetar a sua esfera patrimonial, nós chamamos de danos materiais. E eles se dividem em dois tipos: os danos emergentes, que foi aquilo que você efetivamente perdeu, e os lucros cessantes, que é aquilo que você deixou de ganhar. Alice, mas eu não entendi nada do que você acabou de falar. Por exemplo, vamos supor que alguém bateu no seu carro. Isso é um dano que lhe gerou prejuízo, certo? E esse dano, ele está atingindo diretamente o seu patrimônio. O valor do conserto do seu carro é o que você efetivamente perdeu, então equivale aos danos emergentes. Mas vamos supor que, além do prejuízo que você teve com a carcaça do carro, com peça, com essas coisas assim de carro, você seja motorista de aplicativo. Ou seja, você precisa daquele carro como meio de trabalho. E enquanto o carro estiver parado na oficina, você não trabalha e por isso você não ganha dinheiro. Esse valor que você deixou de ganhar equivale aos lucros cessantes. Antigamente, os estudiosos da área, que nós chamamos de doutrinadores, diziam que o dano estético era uma espécie de dano moral. Para eles, você analisava por exclusão. O que não era dano material era dano moral. E dentro de dano moral existia também o dano estético, certo? Mas nessa perspectiva, se por exemplo você fosse ao salão de beleza, o cabeleireiro cometesse um erro e você ficasse careca, você teria direito apenas ao dano moral. Então, vendo esse tipo de situação, a nossa sociedade evoluiu e com ela os doutrinadores modernos criaram um novo entendimento de que ambos, tanto o dano moral quanto o dano estético, são espécies de dano extrapatrimonial. Contudo, eles são coisas diferentes. E não se engane, porque isso não é uma mera discussão teórica, porque a aplicação prática disso é muito importante. Tá bem, se dano estético é uma coisa
e dano moral é outra, se eles são institutos diferentes, significa que, ao invés de pedir só um, você pode pedir os dois. Então, ao invés de você pedir só indenização por danos morais, você pede danos morais e danos estéticos. E é muito importante ressaltar que o dano moral, você paga a indenização em pecúnia, em dinheiro, enquanto que o dano estético, ele dificilmente vai ser em dinheiro. O dano estético, ele é uma forma de reparar o dano que você sofreu. É uma espécie de reparação à integridade física da pessoa que sofreu o prejuízo. Será que você conseguiu entender? Vamos analisar um caso prático juntos. Por exemplo, uma moça decide fazer um procedimento estético para colocar silicone. Então, ela vai atrás de um profissional da área, realiza a cirurgia e faz todos os procedimentos que o médico solicitou durante o resguardo dela. Contudo, ela percebeu que o resultado não ficou satisfatório. Ela tenta entrar em contato com o médico e, assim, infelizmente, é muito comum nessas horas, quando dá errado, tem médico que some e larga o paciente. Então, é muito comum que pessoas que tentam entrar em contato com o médico quando acontece uma cirurgia errada, às vezes, não conseguem contato com eles. E ela foi uma dessas pessoas, e então ela decide processar o cirurgião. Nesse caso, a quais indenizações ela tem direito? Bom, ela tem direito aos danos morais, porque o psicológico dela foi abalado por conta da cirurgia, né, que não foi satisfatória, não cumpriu as expectativas que eram desejadas, certo? Em pecúnia, em dinheiro, e também ao dano estético, porque o corpo dela, a integridade física dela foi atingida. Então, ela também pode pedir os danos estéticos. E nesse caso, ela pode pedir para que ela faça uma cirurgia reparadora com outro profissional, com outro cirurgião, e quem vai pagar por esse serviço vai ser o médico que fez a primeira cirurgia e deu errado. Mas aí, por exemplo, e se ela fosse, vamos supor, uma modelo que trabalha numa agência e ela recebe por contrato, ela fecha um contrato para fazer uma função, uma atividade de modelo, e por conta dessa cirurgia que deu errado, ela não está mais conseguindo trabalhar. Ninguém mais quer contratar ela porque ela está com um problema, uma certa deformidade física. Então, nesse caso, além do dano moral e do dano estético, ela tem direito também aos danos materiais, certo? Os contratos que foram cancelados seriam os danos emergentes, porque foi o que ela efetivamente perdeu, e todos os contratos que ela conseguir provar que deixou de fazer por conta da cirurgia mal feita, são os lucros cessantes, porque foi aquilo que ela deixou de ganhar. Bom, assim eu finalizo esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e conseguido aprender alguma coisa comigo, tá bom? Se você tem alguma dúvida ou alguma curiosidade, ou você quer me contar alguma experiência sua que tenha relação com esse assunto, você pode comentar aqui no YouTube, ou você também pode mandar essa pergunta ou contar essa curiosidade por meio do Instagram, tá bom? Só lembrando, terça-feira, às 19h30, vai ter uma live e eu já decidi o tema e vai ser sobre a inteligência emocional e a advocacia, tá bom? Eu vou ficar esperando vocês. Um beijo grande, tchau!